Crianças, como vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem, aproveitando cada momento em casa com seus familiares, com muita paz, com muito amor, com muita alegria. Estamos com muitas saudades, não é verdade? Mas que bom que podemos aproveitar, e mesmo à distância a gente pode ainda se ver, se ouvir, não é verdade? Vamos estar orando e buscando ao nosso Deus hoje, mais uma vez, com muita alegria, certo? Então vamos lá, vamos fechar os nossos olhos e falar com o nosso Deus. Querido Deus, nós te agradecemos por este novo dia, pela tua paz, pela tua alegria, Senhor. Obrigada pelo teu Santo Espírito, obrigada por Jesus. Muito obrigada pelos teus anjos que trabalham a nosso favor. Muito obrigada, Pai, por toda a provisão, por todo o cuidado que o Senhor tem tido com as nossas vidas, pela alegria, pela saúde. Nós te agradecemos, Pai, e te pedimos que o teu doce Espírito venha falar aos nossos corações, Pai, no coração de cada pessoa que vier a se expor a este trabalho. Nós te pedimos e nós te agradecemos no precioso nome de Jesus. Amém? Quem de vocês já está com a sua Bíblia? Aquele que ainda não pegou, eu espero. Vamos buscar. Eu já estou com a minha aqui, ó, bem grande a minha. E nós temos um versículo muito especial para o dia de hoje, que é assim, ó. A palavra de Deus fala: eu é quem sei os planos que tenho para você. Este versículo está lá em Jeremias 29:11. Vamos falar junto comigo? Eu é que sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Então, vamos louvar agora? Vou colocar uma música do CD Kids, que eu acho que vocês já conhecem. Vamos lá? Porque o meu Jesus comigo está, ninguém vai
Vamos continuar falando sobre as viagens de Paulo. E nós aprendemos vários versículos durante essas lições. Queríamos repetir cada um deles para que vocês guardassem a palavra de Deus em seu coração, tá bom? Então, quando Paulo, que era Saulo era um homem muito religioso e muito zeloso da obra da casa de Deus, que era o templo daquela época. Mas Saulo não acreditava que Jesus era o Messias prometido, por isso ele perseguia a igreja, ele perseguia os cristãos. Ele ia nas sinagogas, mas ele não aceitava os cristãos que aceitaram Jesus, por isso ele os perseguia. Então, Saulo, ele saía viajando, perseguindo esses cristãos. E numa destas viagens, quando ele ia para Damasco, surgiu um grande clarão no céu. E todos aqueles que estavam com ele viram esse clarão e não entenderam nada. Mas Saulo ouviu uma grande voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então ele perguntou: quem és, Senhor? E a voz disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E ali Paulo foi transformado. De Saulo, o perseguidor, ele se transformou no apóstolo Paulo. Este versículo relacionado a esta passagem vocês aprenderam. Vamos relembrar? Diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que se fizeram novas. Está em 2 Coríntios 5,17. Então, Saulo se tornou em Paulo. De perseguidor, passou a ser perseguido. E muitas pessoas não acreditaram nessa transformação na vida de Paulo. Mas Barnabé acreditou. E Barnabé foi buscar Paulo para pregar na igreja de Antioquia. Lá os cristãos oraram por Paulo e Barnabé e eles fizeram muitos milagres naquele lugar. Através das suas orações, Deus operou muitas coisas. Muitas pessoas foram curadas e libertas. E muitos aceitaram Jesus ali. E nós temos um versículo para esta ocasião também. Vamos ler? Não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo. Atos 18, 9 e 10. E Paulo, viajando, pregando a palavra de Deus, porque aí ele começou, ele tinha tanta vontade, Deus usava tanto ele para falar do seu amor. Numa destas viagens, ele conheceu Timóteo. Timóteo era um rapazinho, vocês se lembram? A mãe de Timóteo, Eunice, e a sua avó Lloyd ensinaram a palavra para ele desde pequenininho. E Timóteo era um menino nota 10. Nós também aprendemos um versículo relacionado a ele. Vamos ler? Ninguém elogia a si mesmo. Se houver elogios, que venham dos outros. Provérbios 27, 2. Timóteo não vivia se exaltando, se engrandecendo, não, mas ele recebia muitos elogios, porque ele era um homem muito abençoado. Era um menino ainda. Paulo convidou Timóteo para viajar com ele e Timóteo aceitou. E eles andaram por muitos lugares. Paulo abençoou muito a vida de Timóteo, mas Timóteo também abençoou e ajudou muito a Paulo. Sabiam disso? Ele foi um menino de ouro na vida de Paulo. E Paulo teve outros amigos. Paulo conheceu a Silas, que também foi muito amigo dele. Silas teve uma experiência tremenda com Paulo. Eles pregaram tanto o evangelho que as pessoas ficaram com tanta raiva ali naquela região,
porque tinha muitas pessoas que não queriam saber de Jesus, mas Paulo e Silas pregavam, e aí eles ficaram enfurecidos e prenderam Paulo e Silas. Eles foram despidos e apanharam muito, mas eles não se importaram. Eles foram para a prisão e lá eles cantavam, louvavam a Deus com muita alegria. Pareciam que eles estavam vendo a Jesus ali na frente deles. Foi tremenda aquela experiência que os soldados que guardavam aquela prisão ficaram admirados de ver. E a uma certa altura, as portas das prisões se abriram. Então, todos ficaram com muito medo. E um dos soldados convidou Paulo e Silas para ir na casa dele. Paulo não recusou a oportunidade. Foi lá e pregou do amor de Deus e todos aceitaram a Jesus e se batizaram. Olha que alegria, que bênção, não é mesmo? Então, nós temos um versículo também para esta ocasião. Na verdade, nós oramos muito para Deus nos guardar e Deus guardou eles. E Deus também falou dessa amizade. Um verdadeiro amigo é mais chegado que um irmão. Provérbios 18, 24. Então, Paulo continuou viajando, falando do amor de Deus. Por onde ele ia, Deus mandava, ele pregava, ele anunciava o evangelho. Muitas pessoas eram curadas, muitas pessoas eram libertas. E Deus falava sempre com ele. E tinha lugares muito difíceis por onde Paulo passava. E ele sentiu na pele o que é ser perseguido. De perseguidor, ele passou a ser perseguido. Realmente foi difícil para Paulo. Mas ele se alegrava no Senhor e cantava glória a Deus, aleluia. E Deus falava para ele: pregue a mensagem e insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Então, Paulo não se importava com as situações ruins. Ele continuava falando de Deus, por onde ele ia. Outra viagem, Paulo também, em Atenas, conheceu um casal muito abençoado e muito especial. E eles acolheram Paulo na casa dele. Sabe o nome desse casal? Áquila e Priscila. E eles tinham a mesma profissão de Paulo, sabe qual é? Fazedores de tenda, isso mesmo. Nós aprendemos um outro versículo nessa lição, vamos ler? Repartam com os irmãos necessitados o que vocês têm e recebam os estrangeiros nas suas casas. Romanos 12, 13. Este é o versículo para esta lição de Áquila e Priscila, que acolheram a Paulo na casa deles e que foram bênçãos na vida de Paulo. E depois disso, Paulo também começou a viajar por muitas outras cidades e chegou a Jerusalém. Chegando em Jerusalém, muitas pessoas o reconheceram e não aceitaram Paulo ali e o expulsaram das sinagogas. E os soldados daquela época vieram e prenderam. Tão grande era o tumulto, a aglomeração naquele lugar, e as pessoas começaram a gritar: mata-o, mata-o. Então, Paulo foi levado preso e ele apelou para Roma, apelou para César e foi levado a Roma de barco. Então, ele foi num navio, ele enfrentou várias situações difíceis e foi de um navio, foi transferido para outro, e Paulo avisou que haveria uma grande tempestade, mas ninguém ouviu a Paulo. Paulo sabia porque Deus tinha falado para ele. Então todos foram viajar assim mesmo neste navio. E essa tempestade veio tão feio. Vocês já viram quando chove que o céu fica todo escuro? Pois é, ficou assim por muitos dias. E eles não conseguiam nem enxergar o sol e ficaram perdidos no meio do mar.
Essa tempestade era muito grave, muito perigosa, e todos ficaram com muito medo. Mas Paulo consolava a cada um e dizia aquilo que Deus mandou falar, que ninguém ia morrer. Então Paulo consolou o coração destas pessoas, e depois de muitos dias eles chegaram numa ilha chamada Malta. E quando lá chegaram, eles estavam com muito frio, porque estava muito frio mesmo, e eles estavam todos molhados. Então eles foram acender uma fogueira para se aquecer, e Paulo pegou um monte de feixes para colocar na fogueira, e uma cobra muito venenosa picou a sua mão. Todos ficaram olhando para ele, esperando que alguma coisa ruim acontecesse. Mas nenhum mal aconteceu a Paulo. Deus trouxe um grande livramento para a vida de Paulo. E todos ficaram admirados e começaram a achar que ele era um Deus. Mas Paulo começou a falar que ele não era Deus, mas que ele adorava um Deus verdadeiro, Jesus Cristo de Nazaré. E ele anunciou essa palavra para todos os moradores daquela ilha. Orou pelo pai de um dos moradores e ele foi curado. Então todas as pessoas enfermas daquela ilha vieram até Paulo, e Paulo orou por todos os doentes, e a Bíblia diz que todos os doentes foram curados. Aleluia, glória a Deus. E é isso, irmãos. Nós queremos que vocês também, crianças, falem do amor de Deus. Falem do amor de Deus para os seus parentes, para os seus vizinhos, para os seus colegas, na sua escola, por onde vocês forem. Transmitam o amor de Deus para que as pessoas também sejam salvas, que elas sejam curadas, que elas sejam libertas, em nome do Senhor Jesus. E vocês podem orar que Deus vai operar muitos milagres através de vocês, tá bom? Acreditem nisso, porque a palavra de Deus fala que muito pode a oração de um justo. E você, se você aceitou Jesus, você é um justo de Deus, certo? Vamos orar então? E que você seja uma bênção, um canal de Deus por onde você for. Como a palavra de Deus de hoje é: eu é que sei, só eu conheço os planos que tenho para vocês. Deus tem grandes planos para a tua vida. E todos eles se cumprirão plenamente em nome de Jesus. Vamos orar então, fecha os seus olhos. Pai querido, nós queremos te agradecer por teu imenso amor, Senhor, pela tua paz, pela tua alegria, pela tua proteção, por toda sorte de provisão nas nossas vidas, Pai, na nossa família. Queremos te pedir, Senhor, que o Senhor guarde a cada um dessas crianças e também os seus familiares. Meu Deus, vem falando com cada uma delas para que elas possam anunciar o evangelho da tua salvação, que elas sejam cheias do teu Santo Espírito, ungidas, guardadas e abençoadas por ti. Em tudo, Pai, tudo aquilo que diz respeito à vida delas e à família delas, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém, crianças? Que vocês possam compartilhar este vídeo com o maior número de pessoas que vocês puderem. E curta aí, tá bom? Nós esperamos vocês no domingo que vem, com muitas saudades. Um grande abraço, que o Senhor abençoe e guarde a cada um de vocês, tá bom? Beijo grande, tchau, tchau!